Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia e traga, irmãos, a sua Bíblia. Mostre para Deus e para o seu vizinho que você se interessa pela palavra, amém? Traga a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, mas tiver um celular com Bíblia, ou então se tiver um celular, um smartphone, coloque uma Bíblia boa no seu smartphone, amém? Porque você precisa da Bíblia. Às vezes você está numa fila de banco e precisa da Bíblia para evangelizar alguém que está passando por alguma necessidade. Você ouve e de repente você abre a boca e ajuda aquela pessoa. Quantos querem ajudar pessoas nessa terra? Então, em Josué, no Antigo Testamento, em Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, vamos lá, Josué, capítulo 1, o tempo passa rápido, nós ainda vamos ceiar hoje à noite, né? Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim, verso 8, Josué 1, 8, quem abriu, diga glória a Deus. Josué 1:8. A palavra do Senhor diz: não cesses de dar, ou aliás, não cesses de falar do livro desta lei. Diga, não cesses. Fala para o teu vizinho, ei, não cessa. Diga, não para de falar no livro da lei. Amém? Não para de falar no livro da lei. O que é o livro da lei, irmãos? São os mandamentos do Senhor, é aquilo que o Senhor manda para nós, é aquilo que o Senhor nos coloca como direcionamento, são as placas de aviso, amém? Então, para nós hoje na nova aliança, irmãos, a nossa lei ou as placas de aviso, aquilo que nós temos como segurança da parte de Deus, é toda a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, amém? Então, a gente poderia dizer, não cesses de falar da Bíblia, amém? Fala para o teu vizinho, não para de falar da Bíblia. Como é, pastor, que eu não posso falar da Bíblia, parar de falar da Bíblia? Por acaso eu sou um pregador? Pastor, eu não sei falar da Bíblia, eu não sei falar como o senhor, eu não sei falar como o outro pregador que vem aí. Sabe, irmãos, eu prestando bem atenção acerca desses versículos, eu percebi que em Josué 1:8, ele não está falando a respeito de pregação, amém? Ele está falando a respeito de atentar para o que está escrito, amém, para a nossa vida pessoal e diária, amém? Então, a palavra de Deus não está mandando você pregar a palavra o tempo todo. Ele está falando a respeito de você falar da palavra, ou falar a palavra. Diga, eu tenho que não cessar, não parar de falar a palavra. Pastor, o Senhor manda eu repetir demais. Amém, irmão. Você precisa repetir sim. Ah, mas é tão chato. É chato mesmo, mas quem diz que injeção não dói, mas dá resultado? Quem diz que remédio é ruim só porque é amargo? É bom, irmãos, dá resultado bom na sua vida, amém, queridos? Então ele fala assim, não para de falar do livro desta lei. Eu poderia traduzir para a nova aliança e dizer, não para de declarar a palavra de Deus na sua vida, não para de declarar a palavra de Deus na vida dos seus, não para de declarar a palavra de Deus na sua empresa, não para de declarar a palavra de Deus no estacionamento, não para de falar e declarar a palavra de Deus na circunstância ruim quando ela vem. Ele diz, não para. Sabe, mas quando vem uma circunstância, o que é que você tem declarado, o que é que você tem falado? Às vezes nós temos parado de falar do livro e começado a falar o lixo que tem chegado aos nossos ouvidos.
É o coronavírus, é o coronavírus. Eita que ele está chegando. Olha aí, o bicho está na porta, olha, está batendo. Tu sabia? Rapaz, eu tenho tanta raiva do miserável que chega... Que pessoa é essa que chega no ouvido da gente? Tu sabia que já tem 5 pessoas lá não sei aonde, tudo cearense, com coronavírus? Eu digo, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Seta que voa de noite, seta que voa de dia, diabo que está embaixo da terra, Satanás que vai pela janela, eu quero saber, ele não tem nada a ver comigo nem com você, meu irmão. Não cessa de falar do livro da lei, não cessa de falar da palavra, não para de declarar essa palavra, irmãos. Cadê você? Oh, aleluia. Bora, meu filho, oh, aleluia. Glória, 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 glória. Cessa não, irmão. Fala a palavra. Fala a palavra. Diz assim, ei, irmão, fala a palavra. Diga, a tribulação chegou. Fala a palavra. Diga, o coronavírus está aí. Pode dizer, diga. Aí fala para ele, fala a palavra. Diga, Jesus já levou o coronavírus. Quantos se alegram, quantos se alegram, quantos estão cheios da palavra, quantos se alegram essa noite? Irmãos, eu quero chamar você para um outro nível essa noite, irmãos. O nível em que você não vai mais dizer, eu estou morrendo de fome. Que troço é esse, morrendo de fome? Você sabe, irmãos, a Bíblia também fala, irmãos, a Bíblia fala de tanta coisa. Eu nem posso dizer às vezes o que tem escrito na Bíblia, é melhor que você leia e tire as suas próprias conclusões dos seus olhos. Porque tem coisas muito difíceis de ser faladas até no púlpito, de tudo que a Bíblia fala. A gente tem que ter um jeito de falar. Porque a Bíblia fala de sexo, Bíblia fala de prostituição, Bíblia fala de adultério, Bíblia fala de coisa boa e de coisa ruim, amém, irmãos? Fala de tudo, ele fala da vida inteira a Bíblia, irmãos. Sim ou não? Leia que você vai ver. Mas é da ótica de Deus. E quando é através da ótica de Deus, ele fala para que nós sejamos agraciados com o favor dele, agraciados, irmãos, com a sabedoria e inteligência dele que ele colocou aqui. Você não precisa passar por nada do que é ruim. Basta tão somente, basta é demais, né? Misericórdia, corta essa parte. Basta tão somente que você atente para as palavras do Senhor, irmãos, e perceba, saiba discernir. A Bíblia diz que nós que somos exercitados na palavra, irmãos, temos as nossas faculdades exercitadas na palavra, nós sabemos discernir o que é bom e o que é ruim. Amém? Tem gente engolindo o que é ruim pensando que é bom, porque essa pessoa não está exercitada na palavra. A Bíblia fala assim, não pare de falar da palavra, ou não pare de falar do livro da lei, né? Mas ponto e vírgula. Ou seja, eu continuo falando aí um pouco também do assunto. Eu vou atrelar um pouco mais alguma coisa acerca desse assunto. Ele disse, antes, fala comigo, antes. Fala forte, antes. Antes do quê? Pergunta para o teu vizinho, antes do quê? Então ele diz assim, antes. Não para de falar do livro da lei, não para de falar da palavra, não para de declarar a palavra na tua vida, nos momentos. Mas ele diz, antes de falar, medita nela de dia e de noite. Ora, irmãos, como eu vou falar uma coisa que eu nem sei o que é? Então, antes de eu falar nesta coisa, eu tenho que conhecê-la. Amém, irmãos? É por isso que os bichinhos aqui têm que vir para o culto, para assistir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus e ter o que falar da palavra de Deus. Como você vai falar da palavra se você não tem nada da palavra dentro de você? Como, irmãos, você vai falar acerca de alguma coisa que você não conhece? A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo naquele tal dia vai fazer você lembrar de todas as coisas que lhes foram ditas.
Porque tem muita gente que fala assim: ah, o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Ei, não é mágica não, viu? O Espírito Santo não pode fazer você lembrar de coisa nenhuma que você não tenha conhecido. As pessoas não leem a Bíblia e querem que o Espírito Santo lembre elas o que elas não conheceram. Vocês estão aqui, irmãos? Vocês podem dar um glória a Deus bem bonito? Não existe isso, amado. Você tem que botar a Bíblia para dentro. A Bíblia diz assim: não cessa de falar, mas antes de falar, medita, medita, medita dia e noite, medita dia e noite, medita dia e noite, medita dia e noite, dia e noite, medita só quando vai para o culto. Não, irmãos, medita dia e noite. Quando ele diz dia e noite, é todo dia. Quando é dia e noite? É só hoje que é dia e noite? Amanhã é dia e noite. Depois da manhã é dia e noite, então é todo dia. Amém? Você está entendendo? Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Amém? Então, queridos, eu quero fazer você entender, e eu acho estranho esse negócio que a hora já está bem apertada, meu Deus, que coisa horrível. Antes de falar, medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Amém? Então, o primeiro passo, irmãos, é ouvir a palavra. O segundo passo, irmãos, é meditar nessa palavra. E quando você medita na palavra, acontece uma coisa chamada introspecção. É introjetado dentro de você, irmãos, uma substância espiritual que está contido nessa palavra, ou o espírito da palavra. Diga, espírito da palavra. Você sabia que a palavra de Deus tem um espírito, e esse espírito é o próprio Espírito de Deus? Na palavra de Deus, irmãos, está contido o Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? É a essência da vida de Deus. Amém, irmãos? É o próprio poder da vida que está por trás dessa palavra. Quando nós lemos a palavra, quando nós escutamos a palavra, quando nós estamos numa pregação como essa, a palavra ela é falada e nós começamos a pensar naquilo, nós começamos a colocar para dentro de nós, e quando aquilo cai dentro do nosso espírito, eu vou dar uma pequena aula que a maioria já sabe, mas alguns não conhecem, precisam saber. Você está chegando aqui agora, você vai entender. Diga assim: eu sou um espírito. Diga, eu não tenho espírito, eu sou o espírito. Amém, irmãos? Você é um ser espiritual, e você habita dentro de um corpo terreno para morar na terra. Porque se você tivesse nascido em Marte, você teria que ter um corpo marciano para morar em Marte. Mas o seu corpo é terreno, e quando o seu espírito sai dele, esse corpo tão terreno que volta para a terra. Sim ou não? Mas, irmãos, a ligação entre o seu corpo e você mesmo, o verdadeiro eu, que é você espiritual, chama-se alma. Diga, alma. Amém, irmãos? Então é o conjunto intercessão. Agora ferrou, né? Que vai ter que falar de matemática e o pessoal muitos não gostam. Mas o intercessão, irmãos, é um espaço de ligação entre uma coisa e outra. Amém? Não é simples? Né? Por exemplo, eu estou nesse lado e o outro lado está a caixa. Uma coisa que me liga à caixa é esse chão, mas para passar pela caixa, eu tenho que atravessar o púlpito, tenho que passar pelo púlpito. Então esse meio seria uma ligação entre uma coisa e outra. Nossa alma liga o nosso espírito ao nosso corpo. Amém, irmãos? Então tudo que está na nossa alma liga o nosso espírito ao nosso corpo, ou o nosso corpo ao nosso espírito, vice-versa, vai e vem. É um canal pelo qual nós podemos fazer essa intercessão, ou essa ligação. Amém, irmãos? Então por isso que é muito importante você renovar a sua alma. Amém, queridos? O que é meditar? Meditar, diga, meditar é renovar. Diga, é renovar a minha alma, ou polir os fundamentos. Para quem já colocou os fundamentos, irmãos, você vai deixar os fundamentos firmes quando todo dia você lê de novo sobre fé.
Quando todo dia você ler de novo sobre cura divina, quando todo dia você ler de novo sobre obras mortas, juízo eterno, pecado. Porque a tendência, queridos, é a nossa alma esquecer. E quando a nossa alma esquece, a gente enterra o nosso espírito. A gente deixa o nosso espírito parado. O nosso verdadeiro eu. E quando a gente não exercita o nosso espírito com as palavras de Deus, o que vai acontecer é que a gente vai andar como um homem carnal e mental. Amém? O homem mental, irmãos, ele acaba sendo um homem carnal. E um homem carnal não anda por fé. E quem não anda por fé não agrada a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Vocês estão aqui para isso, irmãos. Para agradar a Deus e ser agradado por Ele. Sabe que Deus quer agradar você? Deus quer mimar você, irmãos, como um filho querido. Mas você precisa agradá-lo. Ele disse: eu só honro a quem me honra. Só honro aos que me honram. Então, quantos querem ser honrados por Deus? Então, honra o Senhor, amado. Vem para a igreja mesmo, estuda a palavra, anda na palavra. A palavra diz: não cessa de falar, não cessa de declarar a palavra. Estou morrendo de fome. Não, por que isso? Isso não é a palavra, irmãos. Você está mentindo quando você diz: estou morrendo de fome. Pastor, isso é um exagero. Não é um exagero, isso vai virar algo, fundamento na sua vida. Sabe, irmãos, que tem coisas que parecem tão bobas, mas quando a gente olha para trás, aquilo já está tão firme dentro de nós, que parece que não é nada, mas está arrasando com a nossa vida. Tem pessoas que falam palavrões como se fossem palavras normais, dentro da igreja. Eu já vi crentes, eu não vou falar, irmãos, eu não falo esses palavrões nem outros. Amém, irmãos? Não falo. Mas em conversas e às vezes no dia a dia com algum irmão, você ouve. Você percebe o que as pessoas estão falando. Você sabe onde está o nível delas de fé, o nível delas de vida com Deus, pelo que elas falam. Ixi, eu não vou mais andar com o pastor. Irmãos, ande comigo, porque eu vou lhe corrigir. Amém? Eu não tenho medo de corrigir você, porque é para o seu bem. Agora, se você não quiser o seu bem, ande com quem fala ruim do jeito que você anda. Escolha as pessoas certas para você andar, amado. Escolha as pessoas certas para você andar. Sabe quais são as certas? São aquelas que não param, não cessam de falar do livro da lei. São aquelas, irmãos, que meditam dia e noite na palavra e que têm o cuidado de botar em prática. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu já fui livrado de levar tiro por causa do livro da lei. Porque você meditou no livro da lei, porque a palavra está dentro de você. E quando você fala, você não fala conforme o mundo fala, mas você fala conforme o livro da lei. Amém, irmãos? Muitas situações já aconteceram na minha vida, na vida da minha mulher, na minha vida, na vida dos meus líderes, meus pastores. E como é que a gente saiu dessa? Pergunte para mim: ei, como é que o senhor saiu dessa, pastor? Eu tive o cuidado, irmãos, de falar a palavra. E eu tive o cuidado, irmãos, de meditar na palavra. E eu tive o cuidado de colocar em prática. Foi assim. Amém. Sabe, essa semana agora, irmãos, esses últimos dias de quarta, quinta-feira para cá, o diabo resolveu levantar um inferno contra mim. Eu não vou falar o que é, nem preciso, não é nada pessoal, né? Mas os pensamentos que ele traz, ele diz assim: agora quebrou em banda, agora tu vai apartar, tu vai ser humilhado, sabe, as pessoas vão olhar que tu não tem fé, tu vai ver. Mas sabe, irmãos, quando a tribulação vem dessa forma, o que é que a gente faz? O que é que faz, irmão?
Fala mais alto. Fala a palavra, irmãos, declara a palavra, fala a palavra, declara a palavra, mas não é como um papagaio, é sabendo que ela vai funcionar. Amém. Porque tem pessoas que dizem: pastor, eu já falei tanto a palavra. O problema foi esse: você falou a palavra, mas não meditou na palavra. Porque não é só falar a palavra, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa questão de ouvir e ouvir significa dizer que você tem que ficar ouvindo, lustrando os fundamentos, irmãos. Regando o jardim, fazendo a planta crescer. Amém, irmãos? Colocando adubo, tirando os cardos e os abrolhos. As pessoas pensam que as coisas com Deus vão, pum, é igual Xuxa e o Reino dos Duendes, Disney World, alguma coisa assim, irmãos. Que a irmã Michele está lá agora, como é o nome daquele bicho? Menino, Balneário Camboriú. Olha aí, eu só conheço Balneário de Itapebussu, que é bem ali, né? No Rio de Itapebussu ali, Balneário Camboriú. Não, é Beto Carreiro World, né? World, tem que fazer assim, porque senão Beto Carreiro World, Disney World, né? Não é o mundo de Disney, irmãos. Não é o pilipimpim da fada madrinha. Você tem que meditar nessa palavra. Você tem que escutar essa palavra. Você tem que se encher dessa palavra, irmãos. Mas encharcar da palavra. Porque quando as coisas ruins vierem, irmãos, é sem dúvida que você vai usar a palavra. E ela vai dar bom resultado na sua vida. Eu ainda não recebi, não, irmãos, o que eu preciso receber. Mas Deus já me mostrou o final. E o final é sempre o mesmo: o mocinho ganha. E o bandido que está embaixo do pé do mocinho sempre perde. Amém, irmãos? Onde estão os mocinhos? Dê glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Satanás, você está destruído nessa igreja. Satanás, eu quero dizer que você não entra por aquela porta, não entra por aquele portão. Você não tem vez nos ares dessa igreja. Você não tem vez na vida dos irmãos. Não tem ninguém aqui que possa te alimentar, diabo. Não tem ninguém aqui que dê comida para a serpente. As pessoas aqui, Senhor, estão debaixo do teu sangue, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não consegui passar do primeiro versículo dos 10 que eu tenho. Aleluia, aleluia. Como eu sou um menino diligente, eu vou passar. Vamos para o segundo, pelo menos. Colossenses, no capítulo 3, no verso 16. Tem como botar aí? Colossenses 3,16. Aleluia. Oh, Senhor bom. Oh, Deus é bom, irmãos. Oh, não há outro igual, irmãos. Você não sabe, irmãos, a vitória que eu estou passando. As pessoas dizem assim: você não sabe a tribulação que eu estou passando. Eu quero dizer, você não conhece a vitória que eu estou passando, irmãos. Quando ela chegar, eu vou contar para vocês. Eu sei que está todo mundo se coçando. O que será? O que será? O que será? Conto nada. Tem a hora certa para contar, irmãos. Amém? E você vai ser tão alegre quando eu contar. Oh, ferrou-se, diabo. A palavra do Senhor diz assim, 3,16 do Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vosso espírito.
coração. Sabe, irmãos, quando é que você pode instruir, aconselhar, ter sabedoria, louvar a Deus com salmos, com hinos, com cantos espirituais e gratidão no seu coração? Quando ela habita ricamente dentro de você. Ricamente. Ricamente não são 3 versículos, eu sinto muito, irmãos. Se é 3 que você conhece, vai ter que conhecer mais 20. Se é 20 que você conhece, vai ter que conhecer mais 50. Se é 50, vai ter que conhecer mais 200. Se é 200, você tem que conhecer mais 1000. Se é 1000, lê a Bíblia toda, irmão. É ricamente em você a palavra. Ricamente, isso é um processo, queridos. Não é da noite para o dia. Eu ficava agoniado: Senhor, quanto tempo vai levar para eu conhecer a Bíblia? Quanto tempo vai levar para eu conhecer mais versículos? E o Senhor dizia, e eu ficava pensando assim, quando eu era bem novo convertido: Senhor, será que, porque eu vi o irmão fulano de tal, ele tem 30 anos de crente, meu Deus, fugindo do pecado, e meu Deus, 30 anos eu pensava, eu era novo convertido, será que eu aguento? Ele me ensinou um segredo. Quem é que quer saber o segredo aí depois de eu beber água? Beber só mais água. Em 1991 eu me converti, irmãos, e eu nunca mais vi as trevas. Quem pode me dizer quantos anos são? 91? 29. E o irmão dizia 30 anos. Irmãos, pois eu acho que eu me converti ontem. Eu não sinto que foi pesado, irmãos, como eu achava que ia ser. Eu não sinto que foi difícil fugir das coisas do mundo quando eu achei que era. Eu não sinto, irmãos, que as tribulações me esmagaram, porque não foi assim. Ele estava comigo, eu resolvi ler a Bíblia, eu resolvi ser um dos melhores crentes da minha igreja, eu resolvi ser, irmãos, um dos destaques da juventude da minha igreja. Eu fui pastor naquela igreja dos jovens com apenas 1 ano de crente. Eu peguei aquela mocidade com 18 jovens e entreguei com 200 em 1 ano. É para a sua glória. Eu sei lá se é, eu sei de uma coisa, Deus quis assim e foi. Mas quem está recebendo é Ele, irmãos. Então qual é o segredo, pastor? O segredo são os fundamentos, querido. É olhar os fundamentos todo dia. Qual é a doutrina nova agora? Esquece a doutrina nova, irmãos. É boa é a velha. A doutrina boa não é a nova. Doutrina nova é do inferno. Você sabia que doutrina nova é do inferno? Todas as doutrinas de Deus têm mais de 2000 anos de idade. São antiguíssimas. E vão continuar a cada ano que passa sendo mais antiga. Porque quanto mais avança para frente, mais o que ficou para trás fica antigo. Então imagina essa palavra de Deus quantos anos tem. Só de Jesus para cá são 2000 anos. E de Jesus para trás, que ainda é Bíblia, vamos esquecer, né? Então não vem com esse negocinho de doutrina nova para mim não, que para mim não cola. Eu quero é as antigas. Pastor, mas a igreja evolui. Não, a igreja conhece o que está escrito e começa a usufruir de coisas que não conhecia nessa doutrina. Não tem nada de novo, irmãos. São as mesmas coisas de Jesus. As mesmas. Só que a gente ainda não conheceu tudo. Amém? Então, se vem alguma coisa diferente do que está aqui, não aceita. Rejeita, chuta que é laço do inferno. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí, irmãos, eu comecei a pensar a respeito, a gente está concluindo, amém? Teria que ter mais um culto, meu Deus.
A gente está indo para o final, já já. Então, habite ricamente a palavra de Deus em você, a palavra de Cristo, para que você possa instruir, aconselhar, ter sabedoria, louvar. Para louvar tem que ter palavra dentro, amém? Para salmodiar, para os músicos aqui, às vezes, irmão, estou falando desses músicos aqui não, longe de mim, estou falando dos músicos aqui não, estou falando de músicos em geral, da igreja. Músicos não sabem nem o que é um salmo, mas eu vou falar para você o que é um salmo. Sabe o que é um salmo? Um salmo, irmãos, é uma profecia cantada. E o que é uma profecia? Pergunte para mim, o que é uma profecia? Uma profecia, irmãos, é uma palavra de Deus inspirada. Não é uma coisa decoreba, não é uma coisa que você aprendeu, chegou ali do trono de Deus naquela hora. Então ele fala aqui, ó, com salmos, mas também com hinos. O que são os hinos? Hinos são coisas que já foram compostas, escritas e que todo mundo já conhece. O hino do Brasil, quantos conhecem? Você não já conhece, mais ou menos, né? Que os 3 levantaram a mão. Os americanos tudinho não levantaram, né? Só os 4 brasileiros que estão na sala. Ei, gente, vocês têm que aprender o hino do Brasil, viu? Nossa nação querida, onde Deus mandou você nascer. Então, a palavra ricamente em você. Eu comecei a perceber, peraí, eu estou percebendo aqui, Deus, que algo muito importante está relacionado com palavra. E algo muito importante relacionado com palavra, a palavra, ela se inicia aonde? Eu sempre vejo que a palavra se inicia no coração. Amém? Diga, a palavra inicia no coração. Diga, o depósito das palavras, aonde elas nascem, é no meu espírito. Seja ela boa ou ruim, ela nasce aqui, irmãos. Amém? Mas por onde é que a palavra vai sair, irmãos? Pela boca. A palavra, ela é falada. Amém? Então, eu comecei a ver, irmãos, o que é que em Josué está escrito? Não cesse de falar da palavra. Habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração, para quê? Para instruir, para falar, para aconselhar, para cantar, para salmodiar, para louvar, para falar de gratidão. Amém, irmãos? Então algo muito poderoso está envolvido com palavra e com falar, irmãos, com dizer. Amém? E ainda nessa toada, eu quero que você abra, a gente já vai para o fim agora, Marcos 11, Marcos 11, 12. A palavra do Senhor diz em Marcos 11, 12, da seguinte forma: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe, diga de longe, uma figueira com folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele fez o quê? Ele cortou a figueira, ele jogou, irmãos, ácido em cima da figueira, ele botou o jumento dele por cima da figueira, ele arrancou a figueira, irmãos. Foi isso que ele fez. Ele não tinha todas essas opções, não era? Mas aqui está escrito que Jesus disse para a figueira.
Ele olhou para a figueira e disse para a figueira: nunca mais, nunca mais, ou nunca jamais, que é pior ainda, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos, irmãos, fala mais alto para eu ouvir. Vamos falar de novo? Bem forte. Eles ouviram. Jesus não disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Nunca jamais coma fruto de ti. Não foi assim que Jesus falou. Jesus falou: nunca jamais. Nunca jamais. Ei, vocês estão ouvindo? Nunca jamais. 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 Eu gosto da minha equipe, viu? Não é ali não, é lá atrás. Nunca jamais comam alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E tudo bem, terminou o dia, eles foram todos para casa. Agora, irmãos, eu comecei a pensar assim, eu não entendi, eu não sei se vocês são curiosos ou gostam de meditar na palavra, conforme a palavra manda a gente meditar. Como eu fiquei meditando, peraí, a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira, nunca jamais comam fruto de ti. Mas a palavra também diz que aproximando-se dela nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus foi injusto com a figueira? Não parece isso, irmãos? Fala para mim, não parece? Não, deixa de brincadeira, não parece, né? Parece injusto. Mas, irmãos, a gente não pode parar por aqui, passar por outro versículo e achar que está tudo bem. Não, é Jesus. Ele colocou aqui para o nosso aprendizado, irmãos. Amém? Então fui tentar entender o que era isso aqui. Por que essa figueira, só folhas e tal, né? Irmãos, a figueira é um tipo de fruta, ou é um tipo de árvore, assim como a pessegueira de pêssegos, né? Que a primeira coisa que aparece nela, mesmo sem ela ter um pingo de folha, nada, zero, só galhos, são os frutos. Amém? Os frutos da figueira, ela aparece, vai crescendo, e lá em Israel eles têm a mania de comer figos verde mesmo, né? Então Jesus teve fome, olhou de longe, viu uma figueira com folhas, mesmo sem ser a época, né? E na verdade a época eu acho que já tinha até passado da época. E Jesus olhou e viu, tem folhas. Se tem folhas eu vou lá, pode ser que tenha algum figo lá. Mas, irmãos, na verdade existia uma anomalia nessa planta. Ela aparentava ser o que ela não era. Amém? E Jesus quis dar duas lições aqui, né? Ele quis mostrar a aparência do que não é e também falar a respeito de fé. Amém? Já a gente vai ver isso. Mas é interessante para a gente elucidar isso daqui, entender definitivamente que Jesus não foi injusto, né? É só um adendo, né? A figueira, queridos, ela dá frutos mesmo sem ter folhas, e depois que ela termina ou ainda fica com poucos frutos, ela começa a dar muitas folhas. Aí as folhas começam a crescer, ela se enche de folhas, fica bem frondosa, né? Mas o que acontece? Jesus percebeu, não, se tem folhas ainda deve ter fruto, eu vou lá para ver se tinha algum fruto. Quando ele chegou não tinha fruto, só tinha folha, mas ela estava muito bonita, ela enganou todo mundo. Era para ter fruto, mas não tinha fruto porque ela era uma anomalia, né? Ela parecia ser o que ela não era. Então Jesus aproveitou aquilo dali e disse, espera aí, eu vou ensinar uma coisa para esses homens. Eu vou ensinar para os meus discípulos agora. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Já que tu não presta para nada, na estação errada, na estação certa faz tudo errado, nunca jamais coma fruto de ti.
E vamos para o versículo 20. Esse mesmo capítulo, estamos caminhando para o fim. E passando pela manhã do outro dia, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou, diga lembrou. Por que Pedro lembrou? Porque ele ouviu. Quando é que você vai lembrar da palavra? Quando você ouvir a palavra, irmãos. Você tem que ouvir a palavra. Tem que vir para a igreja ouvir a palavra. Tem que colocar pregações da igreja para ouvir a palavra. Tem que ler a palavra. Tem que colocar a palavra dentro de você. Amém? Então ele disse assim, Pedro, né? Lembrou-se, disse: mestre, eis que a figueira que você amaldiçoou secou. Ao que, ou a respeito disso que Pedro falou, Jesus disse para Pedro: tende fé em Deus, ou no texto original, tende fé do tipo de Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém o que, irmãos? Fala forte. A este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar onde? E que é o coração? Diga, eu mesmo, o Espírito, no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será. Agora, olha de novo, irmãos. Ele disse, tende fé do tipo de Deus, porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser, essa palavra alguém, irmãos, é um pronome, segundo a minha esposa, professora de português, literatura, redação, é um pronome indefinido. Ela está fazendo assim. Então um pronome indefinido. O que é um pronome indefinido? Pergunta para o teu vizinho, o que é um pronome indefinido? Diga assim para ele: faltei essa aula. Só fui a de matemática, a do conjunto interseção, né? Meu Deus. Um pronome indefinido, irmãos, ele quer dizer que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, ele está querendo dizer, alguém, irmãos, é qualquer pessoa. Amém? Então, não é o pastor da igreja, não é o co-pastor da igreja, não é os pastores auxiliares, não são o grupo de louvor tão ungido, não é o rapaz da câmera ungido, não são o menino e as meninas da mídia ungidos, não são as pessoas que trabalham na igreja, mas é qualquer pessoa. Amém, irmãos? Qualquer um que disser e não duvidar no seu coração, crê que se fará o que diz, será assim com ele. Vocês estão muito tristes, irmãos. Eu estou dando uma chave poderosa na sua mão. Tem um poder indescritível, irmãos, em dizer a palavra de Deus crendo no coração. Tem um poder incomparável, irmãos. Nenhuma bomba atômica, por mais poderosa que seja, não chega, irmãos, no poder que tem na sua língua, quando a sua boca fala a palavra de Deus, crendo no coração. Quer ver uma coisa? E realmente a gente está indo para o final. Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 3, número 3, Hebreus 11, 3. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Não, eu não ouvi nenhum glória a Deus forte. Não, você não está entendendo. Eu estou falando de você, meu irmão. Essa pregação não fala de Deus, essa pregação é sobre você.
E Cristo não morreu sobre Ele mesmo, Ele morreu para você. Sabe essas canções que dizem, é para Ele, é por Ele. Não, irmãos, é para você. Quem pecou fomos nós. Quem precisa é a gente. É tudo a respeito dele, não, é a respeito de nós. Que somos, que fomos pecadores. E que agora somos justiça de Deus. Por causa sim dele. Amém? Ele diz, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Que de maneira que as coisas visíveis vieram a existir. Aliás, porque de maneira que o que é visível veio existir das coisas que não são visíveis. Você não consegue ver palavras, irmãos, mas tudo que existe aqui foi feito por palavras. Esse celular, irmãos, foi feito por palavras. Alguém disse, olha, vai ter que ser nesse formato, tantos centímetros para cá, tantos centímetros para lá, bota aí no papel, é isso, é aquilo outro. São palavras que fazem as coisas. São palavras que podem mudar a sua vida, meu irmão. São palavras que podem fazer o que você pensa que não, mas pode. E quando são palavras de Deus, aí dá jeito para tudo. Então para de falar que está ruim. Porque se você continuar falando que está ruim, vai ficar pior. Tem gente que ama, eu conheço pessoas que amam, mas amam de paixão a doença que pegaram. Eu conheço gente, irmãos, que a gente chega com a palavra de Deus para curar essa pessoa e fica falando, olha irmão, deixa eu te falar, a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si nossas 12 enfermidades, e a pessoa... Menino, traz aí um copo d'água. E a gente ensinando as palavras do livro da lei. E a pessoa, peraí, deixa eu só ver aqui o que está passando no 10. Na sereia. Sereia do inferno, irmãos. Deixa a dica. Aí quando de repente a criatura saca o seu celular e começa a mostrar as fotos da doença. Menino, tu não sabe, pastor, olha o que essa doença faz, e pai. É uma empolgação tão grande para falar da doença. Olhe, não queira, menino, eu sou demais. Eu sou demais, essa doença aqui ninguém consegue pegar, só eu. Porque eu sou demais. Fulano de tal não aguentava nem um dia. Agora, eu sim. Eu morro, mas morro, sabe? Tem quem possa comigo, não. E você falando da palavra, não, mas Jesus levou. Não toque na minha doença. Então, irmãos, o que é que você está abrindo sua boca para falar? Se não deu certo com tudo que você tem falado, muda e fala a palavra. Não custa nada, irmãos. Eu só quero te dizer que ela só fez o universo, só isso. É besteirinha. Pensa numa palavra que só faz uma besteirinha de nada, o universo todo. Tem alguém aqui? A Bíblia diz assim, que no princípio era a palavra. Presta atenção nisso, para encerrar mesmo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o quê? Então quando você fala a palavra, você está falando o quê? O próprio Deus. Você está manifestando o próprio Deus. Amém?